Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia com Cristo no coração, uma ótima segunda-feira a todos, passando para o nosso devocional dessa manhã, amém? Irmãos, a nossa reflexão se encontra aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, eu quero aqui trazer essa reflexão. Um grande desafio para o servo de Deus, irmãos, é estar armado e equipado e principalmente saber usar as armaduras que Deus ele nos deixou. Nós vivemos, irmãos, numa verdadeira guerra e ela está se cumprindo a cada momento que passamos. Nós vemos que o mundo está em guerra, estamos vivendo uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e nós cristãos devemos estar como, irmãos, diante de tudo isso? Como que eu e você devemos estar? Preparados. E como se preparar, irmãos? Usando as armaduras. A primeira coisa de um soldado, irmãos, aqui Paulo ele pega um exemplo de um soldado. Antes dele ir para uma batalha, para uma guerra, ele tem uma estratégia. Veja bem, o versículo 10 aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja bem, os escolhidos para uma guerra, irmãos, geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos em Deus. A nossa força vem de Deus, irmãos. E é por isso que nós, muitas das vezes, sobressaímos algumas batalhas que muitos dizem: como que você conseguiu? É porque Deus estava conosco. Uma outra coisa que um soldado ele tem que fazer, irmãos, diante de uma guerra, é ficar firme. Veja bem o verso 11, diz assim, revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O soldado, irmãos, ele deve ficar sempre atento e saber, irmãos, que o inimigo, geralmente, ele sabe a todo momento nossos passos, onde vamos, onde deixamos de ir, o que fazemos. E eu e você temos que estar o quê? Confiando em Deus. O salmista, Salmo 125, verso 1, olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor para nós. Muitas das vezes, irmãos, o problema todo está o quê? Em não ficarmos firmes diante das lutas, diante das guerras. Olha o que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós devemos ficar firmes no Senhor, não devemos o quê, irmãos? Esmurecer, não devemos baixar a nossa guarda. Para que quando as batalhas acontecer, igreja, eu e você venhamos o quê? A superar. Uma outra coisa, irmãos, veja bem, sobre o inimigo. Verso 12 diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja bem, devemos reconhecer, irmãos, momentos de perigo, saber quem é o nosso inimigo, que arma eu posso usar para lutar contra ele e quem são meus adversários. Muitas das vezes nós vemos cristãos, irmãos, eu não quero que fale do inimigo, não quero que fale sobre Satanás, os demônios, não quero. Meu irmão, mas a Bíblia diz que a nossa batalha é contra eles, a nossa batalha é contra a nossa carne, a nossa batalha é contra Satanás. O nosso inimigo espiritual, irmãos,
Nós não podemos lutar com ele, contra ele, com armas carnais. Ela tem que ser armas espirituais. Como que a gente luta contra isso? Irmãos, é se revestindo das armaduras. E quais são as armaduras? Vamos ler? Um lutador, irmãos, ele tem que ser o quê? Bem equipado, ele tem que estar bem equipado. E ele tem que saber, irmãos, aleluia Jesus, que ele deve estar equipado com essas armaduras e não deixar nenhuma parte dela o quê? Que seja fácil de ser atacado. Então nós devemos o quê? Se preparar para a batalha. Vamos ver essa equipagem que Paulo ele lista aqui. Veja bem no verso 14, irmãos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Veja bem, cinto da verdade. O cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munição. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, o canil de água, entendeu? Então assim, e esse cinto da verdade é o que, irmãos? É eu e você andar na verdade, a verdade do Evangelho. É falarmos a verdade, é viver a verdade. Aí nós vemos na parte B, a couraça da justiça. Se o cristão não estiver preparado com a justiça, não quer dizer o quê? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Se houver pecado em nosso coração, irmãos, se houver uma mágoa, alguma coisa que entristeça a Deus, é um ponto vulnerável para o inimigo nos atacar. E nós vamos o quê? Simplesmente ser derrotado em meio às guerras. Devemos proteger as nossas emoções, irmãos, dos ataques que nos enfraquecem. Muitas pessoas sofrem hoje porque o campo emocional na vida dela, qualquer coisa abala. Alguém fala uma palavra, já desceu o coração e aquilo já acabou com a vida dela. Ela vai ser o quê? Simplesmente derrotada. Uma outra coisa que nós precisamos é o versículo 15. Veja bem, calçados do Evangelho, olha o verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O guerreiro tem que estar, irmãos, calçado para não correr o risco de machucar o pé e ficar o quê? Impossibilitado de andar. Impossibilitado de andar. Quando o crente está firmado na palavra de Jesus, meu irmão, quando o crente está firmado na palavra, não corre o risco de tropeçar e cair. Por isso nós devemos estar firmados. Amém? Uma outra coisa que eu quero aqui ressaltar com vocês é o escudo da fé. O escudo da fé, o verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando o texto diz tomai sobretudo, significa que o escudo serve para proteger todo o nosso corpo. Veja bem, irmãos, nós precisamos com fé poder apagar os dardos do maligno. A fé que faz isso. Quando nossos olhos veem uma coisa, a nossa fé vai fazer com que a gente veja lá na frente. Você está vendo hoje muitas das vezes a situação difícil que estamos passando, mas quem realmente tem Deus no coração e conhece a palavra de Deus sabe que isso vai passar, irmãos. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos, capacete da salvação. Tomai, verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos falar primeiro do capacete da salvação. Veja bem, o capacete serve para proteger o quê? A cabeça. A cabeça. Quando a Bíblia fala em coração, não está falando essa bola aqui, está falando a nossa mente, irmãos. A nossa mente, que ela governa todo o corpo. Veja bem, tudo que você vai fazer, as nossas ações, primeiro nós pensamos para depois fazer. Então nós devemos estar o quê? Protegido. E como que eu vou proteger a minha mente? É a metanoia que Paulo escreve aos Romanos 12, verso 1 em diante. Transformar aqui a renovação da nossa mente, o nosso entendimento. É conhecer a palavra de Deus, mas aplicar ela aqui, para que quando vem heresia, quando vem as tentações, a gente lembre da palavra e corra. É a proteção contra o inimigo, irmãos. E por fim, irmãos, eu quero finalizar com a espada do Espírito. Olha só a espada do Espírito, verso 17b que nós lemos aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Irmãos, a espada serve para ferir, cortar e sangrar. Todas as outras armas são de defesa e a espada é a única que é para o ataque. Essa é a melhor arma que o inimigo mais teme, irmãos. O que o inimigo mais teme é a palavra de Deus. E infelizmente os cristãos hoje, irmãos, não têm usado muito essa arma. E alguns nem a conhecem bem. Alguns nem a conhecem bem. A maioria, irmãos, estão o quê? Desprotegido. Sabe por quê? Porque Satanás, irmãos, ele não teme o que você fala, o que eu falo. Ele não teme você orando. Pode orar um monte de vezes, falar um monte de vezes em oração, irmãos. Satanás não teme isso. Agora, a palavra de Deus ele teme, porque a palavra de Deus, ela machuca ele. A palavra de Deus, quando Satanás ele usa alguém para dizer que nós não temos salvação, nós usamos a palavra de Deus, que nós somos salvos por Cristo, coisa que ele já foi condenado. Então, veja bem, precisamos usar a palavra. Foi a palavra de Deus que Jesus usou lá em Mateus 4, do verso 1 ao 11, para repreender Satanás, irmãos, enquanto Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Satanás venceu o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. E Jesus usa a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu e você devemos conhecer o que? A palavra, irmãos. Precisamos urgentemente voltar à leitura bíblica. Precisamos todos os dias ter um devocional com Deus, oração, consagração e leitura da palavra, irmãos. Colocar essa palavra aqui, ó. É o que Davi disse: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Amém, igreja? Esse é o nosso devocional dessa manhã. Amém? Que Deus os abençoe, que nós venhamos ter uma segunda-feira abençoada. E não se esqueça, irmãos, não se esqueça. Louvores é bom, cantar é bom, adora a Deus. Precisamos se revestir contra o ataque do inimigo, mas se você não tiver a palavra no seu coração, você vai ser um alvo fácil de Satanás. Você vai ser um alvo fácil dos hereges, de pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida totalmente fora do Evangelho, mas o diabo as cegou e elas acham que elas vão morar no céu, irmãos, vivendo uma vida desleixada, relaxada diante de Deus. Que eu e você venhamos ter esse discernimento. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.